e remidos no sangue do Cordeiro. Quantos já sentiram a presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aqui nesta noite? Aleluia! O homem de branco está passando no nosso meio nesta noite. Jesus já curou enfermidades aqui nesta noite, enquanto aquela irmã de óculos ali orava nesta noite. O médico dos médicos, Senhor dos Senhores, estava curando nesta noite. Aleluia! Eu quero primeiramente nesta noite agradecer ao meu Deus por essa rica e santa oportunidade, pela posição de honra a qual o Senhor tem nos confiado nesta última hora, não sendo nós merecedores dela, de estarmos nos púlpitos da sua casa para passarmos algo da parte de Deus para o seu povo. Queremos agradecer também o nosso amado pastor que nos franqueou essa rica oportunidade de nós estarmos nesta noite transmitindo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar nesta noite. Quantos querem ouvir o pregador da noite, que é o Espírito Santo de Deus, que já está aqui no nosso meio nesta noite? Glorifica, aleluia! E eu, como porta-voz dele nesta noite, estarei transmitindo tudo aquilo que ele quer que seja falado nesta noite. Nesta tarde, eu passei a minha vida na presença de Deus, pedindo para o Senhor uma palavra que fosse de encontro ao tema desta campanha. E o que eu vou passar para os amados nesta tarde vem diretamente do céu para os amados nesta noite. Aleluia! Eu quero ouvir o que Deus tem para falar nesta noite. Levanta a sua mão e glorifica. Eu quero estar discorrendo nesta noite sobre um tema: por que é que nós temos que descer. A campanha é sobre os 7 mergulhos de Naamã. Nós vemos que a palavra descer, amado, ela significa mover-se de cima para baixo. Ali nós vemos na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz para nós a palavra de Deus assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Aqui nós vemos na palavra de Deus, amado, que a primeira razão por que é que Deus quer que eu e você, que nós venhamos a descer na presença dEle. Nós vemos ali no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 2, que Deus diz para o profeta Jeremias assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia! A primeira razão nesta noite, que eu quero meditar com os amados que estão aqui nesta noite, porque é que Deus quer que eu e você, que nós venhamos a descer na presença de Deus, é porque Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Aleluia! Para que Deus venha falar comigo e com você nesta noite, primeiro nós temos que descer à casa do oleiro. Nós vemos aqui nesta passagem, amados, que Deus queria dar uma palavra profética para o profeta Jeremias passar para a nação de Israel. Mas para que Deus entregasse aquela palavra profética, Deus mandou que o profeta Jeremias descesse à casa do oleiro. Quando o profeta Jeremias desceu à casa do oleiro, nós vemos ali, amados, que ele viu o oleiro fazendo um vaso de barro sobre as rodas. E ali, conforme ele ia fazendo aquele vaso de barro, nós vemos que depois que o vaso já estava pronto, o vaso agora quebra nas mãos do oleiro. E agora o oleiro tornou a fazer outro vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. E quando nós vemos que o profeta Jeremias contempla aquela cena, naquele momento Deus manda para o profeta Jeremias a palavra que Deus queria que o profeta Jeremias falasse para a nação de Israel. E Deus disse assim: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Porque assim como é o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Grande Deus. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, amados, nessa passagem, que a casa do oleiro simboliza hoje a igreja do Deus vivo, que é esta igreja que está aqui nesta noite. O oleiro simboliza Deus, e o barro simboliza eu e você que está aqui nesta noite. Quantos barros tem aqui para Jeová fazer vaso nesta noite? Aleluia! E nós vemos que naquela época simbolizava, ali nós vemos o barro, o povo de Israel. E nós vemos aqui agora, amado, que quando aquele oleiro estava fazendo aquele vaso, o vaso veio a quebrar-se nas mãos do oleiro. E tornou a fazer o oleiro
outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. O que isso fala para nós nesta noite aos nossos corações? Deus, que é o oleiro, está aqui nesta noite. E Deus, Ele faz vaso conforme Ele bem quer fazer. Aleluia. A palavra de Deus diz que não tem o poder o barro sobre o oleiro, mas sim o oleiro sobre o barro. Aleluia. E nesta noite o oleiro, que é Jeová, está aqui para amassar barros, para fazer vasos segundo a vontade dEle, para ser usado para a glória do nome dEle. Aleluia. O oleiro faz vasos conforme Ele bem quer fazer. Aleluia. E quando o vaso dá uma rachadura, amado, o oleiro pega esse vaso, porque se tiver rachadura no vaso, o azeite não vai parar, vai vazar tudo. O oleiro pega esse vaso, quebra de novo e torna a fazer um vaso conforme Ele bem quer fazer. Aleluia. E se nós queremos ouvir a voz de Deus nesta noite, dessa casa do oleiro, Deus queria dar uma palavra profética para Jeremias. E Deus disse: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E nesta noite, meu amado e minha amada que está aqui, se eu e você, se nós queremos ouvir uma palavra profética da parte de Deus, desce aqui dentro desta casa do oleiro, porque o oleiro está aqui, quer falar comigo e com você. Aleluia. A única estrela que tem que brilhar aqui é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A honra é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, este culto é para Ele. Aleluia. Se nós descermos na presença do Deus vivo nesta noite, nós vamos ouvir Deus falar segundo a minha e a tua necessidade nesta noite. Aleluia. A segunda razão, irmãos, e aonde eu vou entrar na mensagem agora, eu peço que a igreja se coloque de pé e abramos a palavra de Deus, que é o tema da campanha que eu vou entrar agora. Abramos a nossa Bíblia Sagrada no livro de 2 Reis, o capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5, o versículo 9 e 10 e o versículo 14. Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10 e o versículo 14, diz para nós a palavra de Deus assim: Vem, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. O versículo 14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Podeis se sentar, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. A primeira razão porque Deus quer que eu e você, que nós que estamos aqui, venhamos a descer na sua presença, é para nós podermos ouvir a voz de Deus. A segunda razão porque Ele quer que eu e você e nós que estamos aqui venhamos descer, é para que Ele possa operar um milagre na minha e na tua vida que está aqui nesta noite. Quantos precisam de um milagre aqui nesta noite? Levanta a sua mão e Deus. E se eu e você, se nós precisamos de um milagre nesta noite, então hoje é noite de descer na presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Nós vemos aqui nesta passagem, amados, a história de Naamã. Quem era Naamã? Ele era general, chefe do exército do rei da Síria. Era um homem muito grande, respeitado diante do seu Senhor e valoroso. Porém, aquele homem era leproso. E agora nós vemos que eles tinham levado... Posso descer aqui, pastor? Nós vemos que ele tinha levado uma menina como escrava do povo de Israel. E nós vemos ali agora, amados, que aquela menina, quando soube que o seu Senhor era leproso, veja como o crente nunca pode pagar o mal com o mal. Mas nós temos que fazer o mal, o bem para aqueles que nos fazem mal. Que louvor haveria em eu amar só quem me ama. Mas Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Aleluia. Porque se eu fazer o bem para aquele que me faz mal, irá amontoar brasas vivas sobre a minha cabeça, e Deus
tua vida.